Hoje nós estamos lendo o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Mas antes de nós iniciarmos a leitura do dia de hoje, eu quero te pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal do YouTube. Ajude a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe este vídeo para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus e a palavra possa alcançar o maior número de pessoas. E sendo assim, as pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Então, após assassinarem Estevão, as autoridades de Jerusalém desencadearam uma implacável perseguição contra a igreja, liderados por Saulo. Eles prendiam e assassinavam inúmeros cristãos. Versículo 1 diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, devido à perseguição, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. O versículo 3 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Isso fez com que boa parte da igreja migrasse para outras cidades. Embora dolorosa perseguição contribuiu para a expansão do evangelho de Jesus Cristo. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Um dos que saíram de Jerusalém foi Filipe. O Espírito Santo o dirigiu até Samaria, onde ele anunciou o Evangelho. Versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Houve muitas conversões, milagres, sinais extraordinários, dando início a uma igreja fora dos limites de Jerusalém. Começou a se expandir a igreja do Senhor. Verso 12 nos diz assim: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ao ouvirem falar do sucesso do evangelho em Samaria, a igreja enviou os apóstolos Pedro e João, para observarem os fatos. Versículo 14 diz assim: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando lá, os apóstolos oraram para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, pois isso não havia acontecido ainda. Verso 17 nos diz: Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Ao ver as maravilhas que Deus operava através dos apóstolos, um dos convertidos da igreja de Samaria, Simão, ofereceu a Pedro uma quantia em dinheiro para receber o mesmo poder. Pedro o repreendeu de forma enérgica e o exortou ao arrependimento, pois o dom de Deus não pode ser comprado com dinheiro. Verso 20 nos diz: Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Um anjo do Senhor orientou a Filipe seguir uma nova direção. Verso 26 diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. No caminho, o Espírito Santo o orienta a aproximar-se de uma carruagem. Versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Nela estava um homem encarregado dos negócios da Etiópia, que esteve em Jerusalém, com o propósito de oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Ele estava lendo as Escrituras Sagradas, mas não compreendia. O verso 31 diz assim: Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Filipe começou a explicar-lhe e anunciou a Jesus Cristo. Durante o caminho, o etíope creu na mensagem e, vendo a água, pediu para ser batizado. Verso 36.
Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Então Filipe lhe disse, verso 37, Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A mensagem de Filipe produziu fé genuína no coração daquele homem, que começou lendo a palavra de Deus sem ao menos compreender. O verso 38 nos diz: Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O verso 39 e o verso 40, vemos que após batizar o etíope, o Espírito Santo arrebatou Filipe para Azoto, caminho de Cesareia, e por onde ele passava, anunciava o Evangelho. Desta forma, a perseguição iniciada com o propósito de conter o Evangelho fez com que ele se espalhasse ainda mais. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lado.